Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, o vídeo de hoje é sobre a ostentação, a escusta, A escusta dos humildes, das pessoas, meus irmãos, mais carentes. Que coisa terrível, meus irmãos, é o Evangelho nos nossos dias. Pessoas que se enriqueceram usando o Evangelho, usando a palavra de Deus para se enriquecerem, para se ostentarem, às custas das pessoas humildes, às custas das pessoas mais pobres. Um Evangelho, meus irmãos, que não está nas Escrituras. Meus irmãos, quem sabe eu estou falando agora com você, que recebeu um convite, para ir a alguma congregação, algum culto, E você se animou para ir, Você, de repente, você pensou, vou lá porque estou meio fraco na fé, estou precisando de ouvir uma mensagem que me fortaleça, De repente é um pregador avivado e que eu possa sair de lá, desse culto avivado. E de repente você chegou lá e você foi decepcionado. Completamente decepcionado. De repente eu estou falando com você. E saiu de lá decepcionado porque não teve nada de palavra conforme você achava que podia ser. Você acreditava que o pregador fosse um pregador avivado e que ia trazer uma palavra de avivamento. E quando chega lá e o pastor abre a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 1 e versículo 19, Que diz, se obedecerdes, comei o melhor dessa terra. Se obedecerdes a minha palavra, comereis do melhor. Esse versículo, meus irmãos, que muitos pastores usam para se enriquecerem e começar a ostentação da sua e da sua família, é usando esses versículos bíblicos, Um versículo que não tem nada a ver com dinheiro, porque eles começam a pedir dinheiro. Lê esse versículo e começa a pregar e pedir dinheiro, mas se você ler no começo dos versículos do capítulo 1 de Isaías, Deus não está pedindo dinheiro para ninguém. Não é dinheiro que Deus está pedindo. Deus está falando que se você for obediente a Ele, fugir do pecado, andar com sinceridade diante dEle, e então você comerá o melhor da terra. Meus irmãos, para você comer o melhor da terra, não é preciso você se enriquecer e começar a ostentação nas custas dos outros. Só basta você ter um salário razoável, você come bem. Não tem nada a ver desses pastores aí usar esses versículos assim para começar a pedir dinheiro, pedir dízimo, Que não é nem para nossos dias, que nem está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 12, 13, 14. Se você meditar nesses versículos, você vai ver que o escritor aos Hebreus, ele fala que Jesus, saindo da tribo de Judá, o dízimo não subiu mais o altar. Medite nesses 3 versículos. E aí, meus irmãos, eles começam a pedir dízimo, a chamar você para o altar, a fazer o seu propósito, tudo para puxar dinheiro. Tudo para puxar dinheiro. Se você ler no começo dos versículos, Deus está repreendendo o pecado. Está mandando você e eu ficar longe do pecado. Se a gente ficar longe do pecado, então nós comeremos o melhor dessa terra. Não é você ficar levando dinheiro, dízimo, não é nada disso. Se você levar essas coisas aos pés deles,
o que vai acontecer? Eles vão se enriquecer cada vez mais e você vai ficando pobre cada vez mais, porque você está dando o que é seu para os outros. É exatamente isso que vai acontecer. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que a palavra está falando. É que você tem que ir por altar, é que você tem que levar o dízimo, trazer tanto de oferta para você comer o melhor. Não é nada disso que a palavra está falando. Nosso Deus está falando que se a gente ficar longe do pecado, nós comeremos o melhor dessa terra. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas das vezes a pessoa acredita demais no seu líder, acha que ele é um homem de Deus e que ele está falando a verdade, e ali vai só confiando naquela pessoa, mas somente Deus conhece o coração, né? Somente Deus conhece a pessoa, do que ele é capaz. Então é importante demais a gente guardar a palavra de Deus, viver estudando, meditando, para a gente não ser enganado pelos homens. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, quem sabe, se você não é uma dessas pessoas que recebeu um convite para ir a um culto, né? E você pensou, eu vou lá porque preciso, né, de ouvir uma mensagem de avivamento, para que eu venha me fortalecer na fé, que eu estou meio fraco, mas quando chega lá, a decepção é muito grande, porque o pregador vai e começa a usar esses versículos para puxar dinheiro. Para puxar dinheiro. E aí começa a se enriquecer, comprar casa na beira da praia, apartamento. Começa, meus irmãos, a andar de avião. Glória a Deus, se hospedar em hotéis caríssimos. Começa uma vida de ostentação às custas das pessoas humildes. Glória a Deus. E não é isso o evangelho que Jesus deixou para nós. Não é esse o evangelho. Glória a Deus. Nós temos mesmo que vigiar e estudar a palavra para a gente não ser enganado. Porque, meus irmãos, a lei, Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe o evangelho que não tem nada a ver com a lei. A lei é um e o evangelho é outro. Está escrito lá em Gálatas, né? Que se alguém fizer alguma coisa da lei, ele agora é obrigado a cumprir com tudo que está na lei. Está escrito lá em Gálatas, me parece o capítulo 3, versículo 13, né? Que se o homem ele fizer alguma coisa da lei, ele agora tem que cumprir com tudo da lei. Ou é o capítulo 3 ou é o capítulo 5. Mas medite nesses versículos. Se o homem fizer alguma coisa da lei, ele agora tem que cumprir com toda a lei. Então veja que a lei não tem nada a ver com o evangelho. A lei é uma coisa e o evangelho é outra. Aí alguém pode dizer, mas Jesus não cumpriu com a lei? Jesus não cumpriu, cumpriu com as profecias que falavam dele. A lei é um livro guardado para que Jesus Cristo cumpra com ele, com este livro, no milênio, quando a igreja for arrebatada e vir reinar com Cristo por 1000 anos na terra. Porque Jesus falou para os discípulos, quando eu voltar na regeneração, vós se sentareis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então é claro que Jesus vai cumprir com toda a lei no milênio.
Então não se pode usar o Velho Testamento, porque se você usar alguma coisa do Velho Testamento, você agora tem que agora cumprir com toda a lei, porque está escrito no capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, né? Maldito seja aquele que não cumprir com toda a lei. Então, se você usa algum versículo, alguma passagem do Velho Testamento, você quer usar algum versículo, então você tem que cumprir com toda a lei. Com toda a lei. E é por isso que a lei não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus trouxe o Evangelho, que é totalmente diferente da lei. E é por isso que Jesus também não cumpriu com o dia de sábado. Porque talvez o sábado também seja para Jesus cumprir no milênio, quando ele estiver na terra por 1000 anos. Glória a Deus. E muitos não entendem o Evangelho, meus irmãos, e mistura tudo, mistura Evangelho, mistura lei e fica aquela bagunça. Só que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quem faz confusão são os homens. Deus, ele não é Deus de confusão. Glória a Deus. Busque sabedoria de Deus, busque entendimento, para que Deus esclareça, né? Esclareça o seu Evangelho. Porque muitos não têm o temor de Deus e começam, meus irmãos, a usar os pequeninos para o seu bem próprio, e quando daqui a pouco estão ricos, se ostentando às costas das pessoas humildes. Só que essas pessoas, Deus está dando tempo para que eles se arrependam, porque se não se arrependerem, eles vão ter o encontro com o nosso Deus, porque nosso Deus não é brincadeira. Amém? Glória a Deus. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, aperte o sininho das notificações, para que você assim possa receber mais vídeos. Meus irmãos amados, não se esqueça de compartilhar os vídeos. Compartilhe, meus irmãos, que nós precisamos divulgar o Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo, ele está voltando. Você tem visto os sinais, um atrás do outro, e tudo isso mostra a volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim vos abençoe.